Ó, tem uma pergunta legal aqui, ó. Bem desenvolvida. Perguntas bem desenvolvidas a gente aceita e respondemos na live, hein, ó. Pergunta de GLR. Marco, tô com dificuldade em finalizar as artes. No meio do processo, acabo achando tudo muito amador e meio que fico ansioso e sem saber o que fazer a seguir. Logo acabo abandonando. O que fazer? Boa pergunta, GLR. Porque isso a gente pode falar rapidamente sobre uma etapa da pintura que a gente chama de etapa feia, né? Ugly phase da pintura. Vocês já ouviram falar desse termo, ugly phase? É uma etapa em que tudo parece que vai dar errado, porque realmente a pintura fica muito feia, só que você precisa confiar no processo e continuar insistindo na pintura porque você sabe que vai dar certo. É apenas uma fase. Eu não sei se é isso, mas ela geralmente está intercalada entre a etapa de sketch e o render final. Nessa transição, quando você começa a marcar as sombras ou começa a blocar a luz, sei lá, de um retrato, sai do sketch para começar a colocar as cores opacas, você passa por um momento onde as suas transições não estão muito bem definidas, os contrastes não estão muito bons, você precisa confiar nesse processo. Então, para isso, você precisa respeitar o processo e ter um processo, que é mais importante. E se você pegar para entender o meu processo de ilustração, de criação de uma imagem, passo a passo, você percebe que tem muito planejamento ali. E a etapa de Color Composition, que é a etapa anterior ao de render que eu falo ali no aulão sobre Color Composition, é um pré-render. É uma forma de você visualizar a imagem final. Ali você consegue definir e já arrumar possíveis problemas que vão acontecer na sua imagem, para que quando você for renderizar, você só faça um cleanup, sabe? Você faça uma limpeza, um polimento da sua pintura, do seu color comp, para o render final. Desse jeito, você não passa pela fase feia. Você pula ela, entendeu? Você vai direto de uma etapa que ela já se parece com a imagem próxima do final, você já pula para uma etapa que o render tá perfeito. E você entrega a imagem. Então, parte da sua pergunta me faz entender que no seu processo de pintura, você está passando muito tempo renderizando e tentando salvar muita coisa que não foi planejada. Então eu sinto cheirinho de falta de planejamento. Eu tô errado ou eu tô certo? Porque quando você não planeja muito bem, você fica desesperado. Você não sabe o que vai ser a imagem. E se você assistir o aulão que eu falo sobre briefing, enfim, os aulões todos eu falo sobre planejamento, né? Você percebe que eu passo muito mais tempo planejando a imagem do que efetivamente renderizando, fazendo o render final. Então, um spoiler do aulão. Essa etapa de render, ela é mínima. Ela é só a cereja no bolo. É o que eu falei pro Cledson. Cledson, que é o nosso personagem, grande personagem das lives, o Cledson, ele é guloso. Entendeu? Cledson, em vez de colocar a cereja no bolo, ele quer o bolo de cereja inteiro. Entendeu? Então não pode ser guloso. A gente tem que ter muito planejamento, muito cuidado para chegar ali na pintura e conseguir executar bem ali o nosso render. Porque o render é só o polimento final. Não pode ter toda a estrutura nessa etapa de render, sacou? Por acaso, você tem essa imagem aí que você tá infeliz? Se você tiver e você quiser me mandar, eu abro aqui e a gente conversa um pouquinho mais. Manda no chat de membros. E se você quiser conversar comigo, entra na sala de espera. Alô? Alô, Tudo certinho? tudo certo, Marco? E você? Tudo bem, cara. Mano, um pouco de dor no ombro esquerdo. Mas não é pra isso que a gente tá aqui. Normal. Vamos lá. Fez sentido o papo introdutório? Vamos conversar um pouquinho mais sobre a imagem, sobre a pintura. Então, fez sentido metade, porque foi o que eu consegui ouvir. Estava travando muito. Mas eu entendi que tem a ugly phase do processo, né? E que é entre o sketch, antes do render ali, que eu estava falando, e que provavelmente é isso que não tá, é a falta de planejamento que está fazendo não conseguir finalizar. É isso? Isso, você provavelmente pulou de uma fase de sketch e já começou a pintar isso aqui, certo? Como é que foi o seu processo? Essa imagem é um mau exemplo do que eu estou passando. Ela é um bom exemplo, porque é com ela que você tá sofrendo, não é? Também, Tá. mas é porque nessa, no caso, eu comecei diferente, eu comecei direto no Photobash essa. Vou pegando as imagens, vou juntando e Ah, fazendo tá. design enquanto eu fazia. Normalmente, eu faço um sketch com line, bem solto, e decido os shapes na line mesmo. Daí depois só lanço uma silhueta para ver, vou refinando as bordas, né?
e daí já lanço a cor com o render, tudo junto, assim. Vou meio que fazendo uma pintura quase tradicional, assim, tentando imitar um estilo, sabe? Vou fazendo tudo com mancha e Aham. vai pegando forma aos poucos. Tá. O que eu realmente não estou planejando, que você falou aí, realmente é verdade, é o shape, é o design completo antes de começar com a cor. Eu vou meio que direto. Nesse caso foi diferente. Eu comecei com as fotos de montagem e fui refinando, fui exagerando algumas coisas, colocando os valores, tal, fiz preto e branco. Mas chega no processo, por exemplo, agora, eu não sei o que fazer com o escudo, não me agradou, mas eu não consigo pensar num design legal. Já não gostei das pernas, a espada tá me dando dor de cabeça e parece que ele tá relaxado demais. Eu não queria isso. Em Putz. toda a pintura, eu acabo chegando num ponto que parece que eu vou me arrependendo das decisões, sabe? E daí eu não consigo. Qual que é o próximo passo para essa pintura? E se esse próximo passo vai valer a pena, já que eu já cheguei num ponto que eu já não estou mais gostando dela, sabe? Cara, entendi total. É muito parecido com o que eu falei. Eu acho que também pode ser um bom exemplo, porque é o seguinte: o que que rola? Você basicamente não tem processo. Você tá tentando encontrar a imagem. Vou dar um exemplo. É como se você tivesse uma noção de que existe o tesouro numa ilha, certo? Mas você não sabe qual Sim, é a ilha e você não tem mapa nenhum. Então você fala, ah, beleza, então você começa a cavar o chão. Mas tipo assim, você entende o que eu tô querendo dizer? sim, entendo. Quando você tem um processo, é alguém literalmente que você mesmo falando, ó, a ilha vai ser essa, esse aqui é o mapa, vai nessa região. Você vai ainda ter que cavar, você vai ter que procurar mais ou menos esse tesouro. Mas você não vai, tipo assim, aleatoriamente começar a tentar encontrar esse tesouro, sabe? Essa é uma analogia para falar que um processo onde você não tem uma pré-visualização da imagem é péssimo. Porque você vai ter que descobrir o design do escudo, por exemplo, que você deu o exemplo do escudo. Você vai ter que descobrir o design dele depois de você ter passado 3 horas pintando ele. Não faz sentido isso, saca? Não Sim, faz sentido porque você gasta muito esforço, é muito doloroso chegar num design que você não gostou. E aí você só larga, porque você percebe que, na verdade, para você encontrar um outro design, você vai ter que passar mais 3 horas renderizando. Entende que não faz sentido em questão de lógica mesmo? O ideal é você testar, se for uma questão de design de personagens, você precisar encontrar esse design, mesmo que seja para o resultado final ser uma ilustração, você tem que testar isso de um jeito barato. Barato emocionalmente, barato financeiramente. Financeiramente até no sentido de tempo mesmo. Por quê? Você passar horas e horas renderizando para não gostar de um negócio e ter que passar mais horas e horas tentando de novo, e esses testes eles são caros porque essas horas elas dentro de um projeto custam muito dinheiro. O ideal é que você não perca tempo, que seja realmente barato. Por isso que é importante você testar com manchas bem rápidas, bem soltas, você testar com linhas, sabe? Testa com outras coisas, outras maneiras rápidas e mais efetivas para encontrar o design. Por isso que existe processo de character, né? Que é muito mais específico e diferente de ilustração. Enfim, eu tô falando isso tudo para quê? Para você encontrar um processo. Tenta ter uma pré-visualização de como vai ser essa imagem. Não faz um sketch muito solto e tenha a expectativa de que você vai ter um design primoroso, sendo que você não pensou nesse design, sabe? Tipo, tem que ser mais simples do que isso. Claramente você tá sofrendo, passando muito tempo e tendo muitos gastos desnecessários para criar uma coisa que não foi planejada. Entendeu? É colocar muito esforço, muito dinheiro numa coisa que não tem um projeto real por trás, sabe? Se for para ser um sketch descompromissado, então tem que ser mais leve, você não tem que ter muita expectativa. Mas já que você tá colocando muitas horas, é natural que você crie expectativas. Do que eu falei, ficou claro? Mais ou menos assim? eu acho que você acertou no ponto. Eu acho que acertou uma agulha no palheiro, uma. Foi cirúrgico. Que é isso realmente, de gastar muito tempo. Eu não tinha pensado nisso, de gastar muito tempo em render. Porque, assim, na minha cabeça, eu estava seguindo uma coisa, estava fazendo sketch, depois Sim, cor, né? Mas realmente, eu acho que eu estou gastando tempo demais na etapa errada, né? Porque exato. eu não sei o motivo disso, mas realmente faz muito sentido. Acho que é exatamente o que eu estou fazendo. Eu acho, sabe o É. que é? Eu acho que é a frustração de não ter alcançado o nível ainda de conseguir fazer várias variações boas, por exemplo, fazer várias Aham. opções, e eu não conseguir chegar numa logo, e eu ficar frustrado com isso e já querer, vamos essa mesmo e vamos ver no que dá. Eu acho que é isso. Por quê? Eu posso até chutar. Posso chutar? Pode chutar forte o gol. Ó, segura, hein? Segura. Provavelmente você acelera muito essa etapa inicial porque você é muito mais confortável renderizando. Você adora lamber uma pintura, não é verdade?
Ô, Marco, eu acho que é verdade. Se a gente tivesse apostado dinheiro, você teria ganhado agora. Teria Eu ganho. gosto. Mas eu só ganharia porque eu tenho um mapa, porque eu já ouvi, tem uma pessoa no chat que eu sei exatamente quem que é, ó, que tô olhando agora o nome dessa pessoa que faz a mesma coisa. Isso é padrão, velho. É gostoso renderizar, é a sua zona de conforto, e eu entendo perfeitamente isso. Então, nesses casos, tenta entender se você realmente quer criar um personagem. Você realmente quer desenvolver o design de um personagem? E a outra opção seria o quê? Você fala uma ilustração completa com o design já resolvido? Ilustrar um personagem. Ilustrar. Então, por exemplo, uma coisa que você poderia fazer se você quisesse ilustrar personagens. Já viu os livros do D&D? Sim. Então, ali eles têm vários personagens que não necessariamente são os artistas criam do zero a raça do personagem e já tem todo um fundo, um plano de fundo para cada personagem que é criado, tem uma história, tem muitas referências daquilo, não está sendo criado do zero mesmo. Se for criar alguma coisa, tem já um acervo muito grande de coisas que colaboram para aquele design acontecer. Tô falando de D&D, mas é só um exemplo. Pode ser para qualquer outro universo que já exista, tá? É como se você estivesse fazendo uma fanart, mas é uma fanart que você vai criar algo seu, mas se baseando muito em um universo que já existe, beleza? Isso é um exemplo. Outro exemplo é literalmente fazer uma fanart, só que não copiando literalmente um desenho, tá? É, por exemplo, pegando um universo de jogo que você gosta e criando uma ilustração de um personagem, ou pegando, por exemplo, uma armadura do WoW, do World of Warcraft, que é bem estilizada, só que bem low poly, né, com pouquíssimos polígonos, e você faz aquilo num estilo diferente, mais polido, mais renderizado, de outra forma. Isso é um outro exemplo. Porque aí você não vai precisar pensar no design. Se o design for ruim, a culpa não é tua, porque aquilo é um design do jogo. Então tem várias formas de um ilustrador trabalhar que não é criando o design inicial, porque você está tentando fazer o trabalho de dois artistas diferentes de uma equipe. O concept e o render. E às vezes você tá num momento que você não vai conseguir fazer os dois muito bem. Você entendeu? E aí você não consegue fazer um concept muito bom e rápido, e você não tá conseguindo pintar porque o concept não tá legal. Uma coisa puxa a outra. Então, tipo assim, vamos eliminar essa questão do concept. Desenvolve algo baseado em algo que já existe e você cria com mais segurança usando o conceito pré-existente. Sacou? Ô, Marco, você me conhece da onde, Marco? Você tá indo muito profundo, você tá acertando em cheio. Sabe por quê? Porque agora você falou, faz muito sentido, Não olha pra trás. porque Sacanagem. a minha história com desenho, porque eu era o cara do rascunho, fazia tudo rascunhado, não finalizava nada, né? E desenhava na escola, não tinha contato com teoria, não conhecia nada do mundo de ilustração, nada. E daí eu pulei direto para retrato realista, então fazia aqueles retratos até por encomenda da Sim, pessoa, da desenho de família, observação. grafite, isso, desenho de observação. Clássico. E era horas ali, e eu fazia retrato até em pontilhismo, clássico da faculdade de design, né? Já fiz muito, aham. Inclusive fez na Unesp em Bauru, não sei se foi em Bauru que você fez também, eu vi você falando já que você fez lá. Você fez o Nesp de Bauru? Fiz o Unesp de Bauru. Eu sou você Fiz no o- futuro, mano. E capaz. você vai perder esse cabelo que você tá na Não. foto. É, desculpa falar, mas é a Mas verdade. Eu sou você no barba, tá futuro. bom. Mas você vai ter barba, é legal. Vale a pena. Então, eu fui direto para esses aí, eu passava horas fazendo, realmente. Quando eu descobri concept art, eu fiquei estudando mais ou menos, né, estudando tudo errado, óbvio, por conta. E realmente, bati muita cabeça nisso. E é o que eu tô batendo agora. E É. isso explica muito bem agora por que que eu tô sofrendo tanto. Rapaz. É. Obrigado, mano. Não, mas é porque eu tô falando isso porque eu realmente vim do mesmo lugar, cara. De verdade. Então, tenta simplificar um pouquinho mais. Se você quiser se especializar um pouquinho mais em concept de personagens, pegar um processo do começo ao fim, assiste o workshop que você tem acesso, porque você é membro. Assiste o workshop de design de personagens com também um veterano da Unesp, que é o Cezão, né? César Rosolino, que ele fez comigo, tá na área de membros já. É um workshop de 6 horas que tá disponível lá. Mas eu já pensaria com mais carinho em começar a fazer umas fanarts, tirar esse peso tão grande das suas costas de criar algo completamente do zero. Você não precisa fazer isso, tá bom? Eu não faço isso necessariamente no meu trabalho. Existem momentos, claro, porque aí com mais experiência, dependendo do trabalho, pode ser que alguém peça isso pra você. E se você quiser ir pra esse caminho, é super possível. O Mike Azevedo é um ótimo exemplo de uma pessoa que faz muito bem todas essas coisas. Mas aí é uma opção que ele teve, e aí tem um caminho, um trajeto específico pra ele desenvolver essas habilidades. No futuro a gente pode até conversar sobre isso. Mas resumidamente é isso, ok? Sobre esse desenho, o que eu faria pra dar uma mexida nele pontualmente?
Quer que eu falo isso rapidinho, só pra você não precisar Não, descartar esse desenho? você pode até demorar, quando você quiser. Não dá problema. Eu acho só que você poderia tirar um pouco de informação de alguns lugares. Acho que por causa do photobashing você acabou tendo muita informação em lugares que não importam tanto, sabe? Então, eu basicamente tiraria informação e tentaria melhorar a leitura de algumas áreas, tipo essa parte aqui da perna. Eu vejo que você renderiza muito umas regiões que não são tão importantes assim. Mas isso é algo mais pessoal, não é que tá errado. É só porque tudo fica mais fácil e deixa mais icônico. É um negócio que eu gosto de fazer no meu trabalho. Bom, se quiser finalizar também, Marcos, você pode ficar à vontade, tá bom? A assinatura é minha. Mas tirar um pouco dessas muitos detalhes de partes que não importam tanto, pra mim seria um bom começo, sabe? Separar os elementos, traz mais foco pra essa espada, talvez. Quem sabe um linear dodgezinho, só pra dar uma unificada melhor. Aí, ó. E você acha, avaliando um Aham. nível assim, por cima aí da. Porque tá praticamente quase integrado Ah, todas as fotos, não faz a quase pergunta tudo. ingrata. Não faça a pergunta ingrata. O que que você quer? Vai, Eu fala, quero, fala. eu quero que você avalie mais ou menos uma nota. Você acha que tá no caminho bom, tá no intermediário, tá muito amador ainda? Essa é a pergunta ingrata. Eu não Nada. sou eu que tenho que definir seu nível, pelo amor de Deus, tá? Ah, para, mano. Tem experiência. Mas eu acho que tem a ver com a mentalidade mesmo, sabe? Tipo, eu acho que tem que colocar a cabeça no lugar mesmo, pra saber o que que você quer fazer e focar os estudos nisso, assim, sabe? Em questão de. Dá pra ver que em questão de render você gosta de renderizar muito, mas eu, particularmente. Aí, puta, é só jabá atrás de jabá, velho, mas desculpa. Eu indicaria o meu workshop de desenho de observação, cara, porque apesar de você já ter essa habilidade, eu percebo que você ainda não tem alguns conhecimentos importantes de valores e de transições, no sentido de que você não consegue simplificar. E eu treinaria muito mais essa simplificação de valores, que é uma coisa que eu ensino lá no workshop, a parte teórica, porque dá pra ver que, tipo, a área de luz e a área de sombra estão muito renderizadas iguais, assim, sabe? É uma coisa que a gente tava conversando na mentoria da Titas, sobre unificação e essas outras coisas, sabe? Tipo assim, também não dá pra avaliar porque é um photobash, assim, né? Tipo, tem muito detalhe que eu não sei se foi você que colocou, ou se você não tirou, ou da onde que ele veio, sabe? Então, eu não gosto de avaliar, falar se tá bom ou se tá ruim. Eu não tenho esse direito, entende? Eu realmente não tenho esse direito. Eu entendi. É por isso que eu falei até que era um mau exemplo, porque tem por causa do Photobashing. Então. Mas faz sentido. Nem sabia se tinha Surfshop, acho que tem muita coisa que eu nem vi. Sou novo também. Sou novo. Sou novato. Esse workshop de observação que eu tô falando, especificamente, ele tá na ICS. Ele tá no site da ICS lá, é uma coisa separada do canal do YouTube que a gente tem feito. Mas, de qualquer forma, você é novato na comunidade, é isso que você falou? Novato na comunidade? Isso. Ah, primeiro mês aqui. Ah, 2 semanas então, lá. pô, legal. Eu acho que você tá num lugar legal pra você trocar uma ideia, postar ali, a galera te dá feedback. Eu acho que vai Certeza. ser muito bom pra você, tá? Eu acho que a gente acaba falando de coisas que com certeza você vai assimilar bem, assim, tá? Não, com certeza eu entrei, foi muito bem recebido. Todas as lives até agora, desde que eu entrei, eu assisti todas. Com a sua, com o resto, com tudo. Os Legal. mentorias. Eu stalkeando você, Marcos. Como é que você chegou aqui? Só aproveitando, curiosidade, como é que você chegou nessa comunidade esquisita? Ah, você era meu coach no Facebook em 2010. Eu, mentira. Eu, eu estudei, eu peguei um curso, então, conheci Concept Art bem decente. Eu parei um ano da faculdade, né? Daí eu voltei para casa dos meus pais, no interior aqui de São Paulo. Comecei a um pouco entrar nesse mundo de arte, que era muito novo para mim, porque nem na faculdade eu encontrei pessoas assim que eram parte, sabe? Aham. E daí eu peguei, achei um curso de Concept Art da Black Fox, é um casal, Diego e Mariana Pérez. Eu acho que ele está trabalhando na Bethesda hoje, ou na Ubisoft, um dos dois. E acho que foi um curso bem legal, fiz o curso com eles lá, achei esse mundo novo. E comecei a estudar de lá para cá, mas foi muito sozinho, entre trabalho, estudo, então eu acabei perdendo muito tempo com outras coisas que não precisava tal. Até cheguei no nível que eu estou hoje. Sei lá, eu achava um pouco intermediário. Falei, estudei tanto, então eu estou intermediário. Mas aí, com esses problemas, estou achando muito amador agora, por isso que eu estou meio desanimado, estou meio perdido, assim. No Aham. caso do seu canal, foi porque eu já acompanhava o Guilherme Freitas há muito tempo, quando ele Aham. desenhava Dragon Ball e tal. E eu acompanhei no Instagram, achei a Sula e fui vendo que tinha esse monte de pintura, porque eu, do retrato, fui direto para o Photobash e pintava muito pouco, conheci a Sula, comecei a pintar mais, e daí caí no seu. E no seu eu vi que você ensinava muito bem, dava dicas muito boas, a comunidade era muito, não é interativa, como é que chama? Chata. Isso. Insistente. Arrogante. É, interage É bem. isso? Ah, tá, E interage não, bem. Tá. falei brincando. Interage bem.
E daí, na hora eu virei membro e agora eu tô aqui estudando. Todas as áreas que eu curti muito, Marcos. Você fala muito bem, didática ótima e realmente Ó, abre os legal. olhos para muita coisa. Principalmente de Color Comp, cara. Eu realmente nem sabia que tinha essa coisa. Para mim, Color Comp era fazer preto e branco, lançar uma camada color e pronto. Realmente, mas dá para ver que está quase toda finalizada já nessa etapa, né? Como a gente não sabia. E agora eu tô aqui. É, a etapa de Color Comp mesmo, que você tá falando do aulão, né? É algo legal pra você voltar e reassistir também, porque ela pode se encaixar muito bem nesse processo seu, pra ter essa pré-visualização. Mas beleza, mano. Pô, legal. Valeu o papo pra caramba, né? Acho que foi legal. Acho que a galera curtiu aí. Com certeza. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, meu pai. Valeu, Marco. Quer dizer, Ganti, Marco do Futuro, valeu. Foi legal o papo, né, pessoal? Acho que é uma coisa que, cara, muita gente passa. Espero que ajude outras pessoas também. Que tenha feito sentido pra vocês também. Eu sei que analogy is my passion, né? Tipo, as piores analogias possíveis, mas eu acho que foi uma pergunta muito pertinente que veio como, assim, ó, do nada no chat. Curti. Valeu. Valeu, Ganti. Tamo junto, viu? Um abração aí. É nóis.